irmãos, a abrirmos as nossas Bíblias em Deuteronômio, no capítulo 5. Nós vamos ler os primeiros 7 versículos deste capítulo. Deuteronômio, capítulo 5. Vamos ler então do versículo 1 até ao 7. Vamos acompanhar então a leitura da palavra do Senhor. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: Ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face falou o Senhor conosco no monte, do meio do fogo. Nesse tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Vamos orar. Senhor, mais uma vez temos o texto de Deuteronômio, inspirado pelo Teu Santo Espírito, diante de nós. Esta história do Teu povo e a forma como Tu te revelaste ao Teu povo Israel há tantos anos atrás, mas como ela tem sido relevante e edificante para nós que a lemos nestes dias. Obrigado, ó Deus, por nos estares a lembrar de que Tu és o Senhor, que Tu és o único Deus digno de ser louvado e adorado. És o Deus Criador dos céus e da terra, a quem nós queremos homenagear, queremos elogiar, nós queremos servir nesta manhã. Mas sabemos, ó Deus, que precisamos do Teu auxílio para fazermos bem este nosso serviço. Nós precisamos da ação do Teu Espírito para nos ensinar a orar e a meditar na Tua palavra. Nós precisamos que o Teu Espírito nos guie na verdade e pelo caminho eterno da obediência e da fidelidade. Pedimos esta bênção, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Algumas versões da Bíblia têm um título aqui neste texto que é a repetição dos 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos já tinham sido ensinados e proclamados, escritos em pedra, isso está registado em Êxodo. Já não é a primeira vez, então, que o povo de Israel ouve estas 10 palavras. Esta é uma outra expressão para o título desta secção, as 10 palavras ou os 10 mandamentos. É, portanto, a segunda vez que aparece este texto registado. Já a primeira vez tinha sido em Êxodo capítulo 20. No livro do Êxodo nós temos estas palavras, então aqui elas são repetidas. E nós falamos sobre a importância da repetição do ensino, repetição das mesmas verdades. Nós precisamos disso. Esta semana li um texto de uma professora de violino, o nome dela é Suzanne Bayer. Ela é norte-americana e ela escreveu acerca do método Suzuki. Quem os nossos filhos já ouviram, provavelmente a Karina também já ouviu falar sobre este método Suzuki. Ela usa esse método para ensinar os seus alunos. E ela diz assim neste artigo sobre o método Suzuki: Eu acredito que todas as crianças são capazes de tocar um instrumento num nível bem elevado. Obviamente, referindo-se ao violino, um instrumento tão difícil de ser tocado. Mas ela acredita que todas as crianças podem atingir um nível muito elevado na execução do violino. E ela diz assim ao leitor: Se conhece o método Suzuki, eu tenho a certeza de que já viu vários exemplos que comprovam esta verdade. Se a aptidão é desenvolvida ou não, a aptidão, a capacidade para tocar violino, se a aptidão é desenvolvida ou não,
depende muito da quantidade de tempo dedicado à estimulação dessa aptidão e quão eficientemente esse tempo é usado. A filosofia Suzuki é baseada na ideia de que nós aprendemos a tocar um instrumento musical da mesma maneira que aprendemos uma língua. Então está a falar sobre o método de ensinar um instrumento e a comparar o ensino de um instrumento com o ensino ou aprendizado de uma língua, de um novo idioma. Uma criança aprende uma palavra ouvindo os adultos à sua volta a repetir essa mesma palavra numa conversa. Uma vez que a criança diz essa palavra pela primeira vez, ela é repetida muitas outras vezes. Em cada repetição, a pronúncia fica mais clara e mais convicta, até que a criança a consiga usar numa frase e posteriormente numa conversa. Nós temos acompanhado isso nos nossos pequeninos. A Esther já não a víamos há algum tempo, a Esther do André e da Patrícia, e esta semana tivemos a oportunidade de a ver e entender o que ela diz. Entender muito bem. Qualquer dia é a Lia que já começamos. Ela ainda não entende o que ela diz, não sei se a mãe entende, mas daqui a alguns dias, por ouvir o pai, a mãe e o Misael, que já fala tão bem e tão esclarecido, a Teté, que também já se percebe tão bem. Então a Lia vai em breve começar a falar, e a Ruth também, porque ouve os adultos a repetirem a mesma palavra e depois eles vão ter essa habilidade de usar essas palavras em contextos diferentes. E esta é a explicação que esta professora de violino está a dar. Mais tarde, então, a criança aprenderá a reconhecer essa palavra na forma escrita e depois aprenderá a escrevê-la. Finalmente, a criança será capaz de interpretar essa palavra e de a utilizar em vários contextos diferentes. O mesmo acontece com a música. Cada conceito novo é ouvido no contexto da peça como um todo. Muitas vezes, todos os dias, ao ouvir a gravação da peça, daquela música. Esse conceito é abordado na aula, é partilhado na aula, é reforçado em casa através das repetições. O Dr. Suzuki, o fundador deste método, ele dizia que aptidão, a capacidade, a aptidão é igual a conhecimento mais 10.000 repetições. Ou seja, quando termina a aula, o aluno tem uma habilidade. As repetições em casa vão ajudá-lo a dominar essa habilidade. Somente após dominar essa habilidade completamente, ele será capaz de a aplicar numa frase ou na peça como um todo. Se o conceito está totalmente dominado, então será capaz de o aplicar em outras peças ou de o usar com base para desenvolver outro conceito parecido ou até mais complexo, mais difícil. E depois, no fim, então, do artigo, ela escreve assim: eu termino com as palavras sábias de Aristóteles. Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Portanto, a excelência não é um ato, mas sim um hábito. A excelência não é um ato, mas sim um hábito. Fazer várias vezes. E fazer sempre bem. E fazer com segurança. E nós lemos a Bíblia, precisamos lê-la várias vezes. E terminamos um ano a leitura da Bíblia e devemos recomeçar no ano seguinte a ler a Bíblia. E não apenas o Novo Testamento, nós lemos com mais atenção o Novo Testamento. É a nova aliança, é o novo pacto, são os novos mandamentos que o Senhor Jesus nos deixou, o nosso Senhor. Mas nós lemos toda a Escritura, porque o Antigo Testamento é importante para nós. Em João, no capítulo 5, o Senhor Jesus, a falar com as multidões que o ouviam, fariseus, religiosos daquela época, e a argumentar com eles, procurar persuadi-los a crerem no seu ensino. Ele diz assim no versículo 46, João 5,46: se de facto cresceis em Moisés, também creríeis em mim,
porquanto ele, Moisés, escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Portanto, Deuteronômio, escrito por Moisés, tem ensino acerca de Jesus. É por isso que nós devemos ler e reler e repetir a leitura da Bíblia e ler toda ela com muita atenção, procurar ver Jesus lá, as profecias, as imagens, os símbolos, os tipos de Cristo que estão no Antigo Testamento. E neste texto nós vemos muita coisa semelhante ao ensino de Jesus. Nós vemos que Moisés é um tipo de Cristo, esse profeta que fala a palavra do Senhor, que fala a lei e ensina a lei do Senhor, e nós vemos que ele apontava para aquele superior profeta e maior profeta que fala e falou e continua a falar a palavra do Senhor, que é Jesus Cristo. Ele é o próprio Senhor e é Ele que fala com toda a autoridade, assim diz o Senhor. Então, a primeira frase, a primeira expressão deste texto, nós lemos que chamou Moisés a todo o Israel. Esta expressão, este verbo chamar, na língua hebraica, traz a ideia de proclamar, de falar em voz alta, de até clamar, mas de falar com expressividade. E foi assim que Moisés se dirigiu aos filhos de Israel. Ele falou com eles, chamou-lhes a atenção para o que iria dizer, e eram coisas importantes que ele tinha para partilhar com o povo. Por isso o verbo é forte, um verbo que dá a ideia de chamar a atenção da pessoa, de atrair para si. Esta semana eu li este texto e usei-o com alguém que precisava de consolo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18. E a palavra que aparece aí, consolai-vos, é um verbo grego que muitas vezes traduz esse verbo hebraico que Moisés usou, ou que está em Deuteronômio capítulo 5, versículo 1. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Essa palavra, consolai-vos, na língua original, o verbo grego, é chamar para o lado, convocar, dirigir-se a alguém, apelar. É algo para a pessoa prestar atenção, porque é uma exortação, é algo sério, algo importante, que pode trazer confronto, mas também consolo, pode trazer instrução, mas também amparo. É dizer de forma humilde, sem orgulho, é consolar, encorajar, fortalecer a pessoa, edificá-la, é ajudar essa pessoa. É importante ela ouvir. Então, o que Moisés está a fazer é chamar o povo, porque ele tem coisas importantes para dizer ao povo. Este foi o ministério de Moisés, e este é o principal ministério do cristão. Convocar, convidar as pessoas para ouvirem a palavra do Senhor. É chamar as pessoas para virem ouvir a palavra do Senhor. O que eu tenho para te dizer é do Senhor. É importante. Assim como Moisés chamou o povo, nós também somos chamados, como igreja, a ouvir o Senhor. E mais, nós somos chamados a chamar pessoas para ouvirem o Senhor. Vem comigo. Vem ao lugar onde nós nos reunimos para ouvir o Senhor falar e ensinar. Ouve o que o Senhor te está a dizer. Lê este versículo com atenção e ouve Deus. Nós somos chamados a fazer isso, a partilhar a palavra do Senhor com outros, a chamar as pessoas para ouvirem o que Deus diz. E o que Moisés disse foi isto: ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos. Ouçam os estatutos e os juízos. Esta expressão, estatutos e juízos, é igual à lei do Senhor, que é igual à palavra de Deus. Esta expressão conjunta, estatutos e juízos, aparece no capítulo 4 várias vezes, no versículo 1, no versículo 5, no 8, no 14 e no 45 aparecem combinadas. Estatutos e juízos como um sinónimo de lei de Deus, da lei do Senhor, da palavra do Senhor. E destacar o versículo 5 do capítulo 4. Diz: eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Ouçam a lei do Senhor, ouçam
os mandamentos, a mensagem do Senhor, os princípios. Foi o Senhor que ordenou. Isto tem a ver com a vossa vida na terra, nessa terra em que estáis a viver. Esta expressão juízos aparece no Salmo 119, que é todo um salmo que descreve a excelência da palavra de Deus. Aparece 20 vezes como sinónimo de palavra de Deus, como sinónimo de lei de Deus. Esta expressão juízos, os teus retos juízos. Então é uma palavra que se refere à Escritura Sagrada. Estatutos e juízos. E nós poderíamos aplicar isto à nossa vida. Ouve, ó crente. Ouve, ó cristão. Irmão, ouve a palavra de Deus. Foi isso que Moisés quis dizer ao povo de Israel. Chamou-os solenemente, com vigor, e disse: ouçam os estatutos e juízos. É isto que Deus nos está a dizer esta manhã. Crente, cristão, irmão, ouve a palavra de Deus. Então nós somos convidados e nós convidamos outros a ouvir a palavra do Senhor. Uma palavra que Moisés diz que vos falo aos ouvidos. Interessante esta expressão, porque que ele acrescentou eu falo-vos aos ouvidos. Jesus usou muitas vezes esta ideia dos ouvidos. Esta figura de alguém falar dirigido aos ouvidos, porque é pelo ouvido que entra a voz. Então, em Mateus 11, quando Jesus estava a dar testemunho acerca de João Batista, ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele contou a parábola do semeador, e no fim da parábola ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de explicar a parábola do joio, Jesus diz: bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Também em Marcos, em outro contexto, Jesus estava a falar sobre a tradição dos anciãos e aquilo que contamina o homem. E ele ensina que aquilo que contamina não é o que entra no corpo, mas é o que sai do corpo, é o que está dentro de nós, é isso que nos contamina, é o nosso pecado. E depois de ensinar e de defender a verdade, Jesus diz assim: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Em Lucas 9:44, anunciando, profetizando a sua morte e a sua entrega da sua vida, ele diz assim, esta expressão é muito especial: fixai nos vossos ouvidos. Fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Esta é a mensagem principal. O Senhor Jesus foi entregue. Ele preparou o povo e disse: fixai nos vossos ouvidos esta mensagem. Mais à frente, ensinando acerca do que é ser discípulo e de ser como o sal da terra, o Senhor Jesus disse também em Lucas 14:35: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E nas 7 cartas que ele dirigiu às igrejas na Ásia Menor, em Apocalipse, no capítulo 2 e no capítulo 3, no fim de todas as cartas nós lemos esta expressão: quem tem ouvidos para ouvir, ou quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E mais à frente, no capítulo 13, falando sobre a besta que emerge do mar, depois de ensinar acerca desse assunto, o Senhor Jesus volta a dizer: se alguém tem ouvidos, ouça. Então Moisés diz: hoje vos falo aos ouvidos. E o Senhor Jesus disse várias vezes que queria falar para os ouvidos, para fixar nos ouvidos. É uma expressão muito cristã, muito cristológica, a forma de Jesus se revelar. Ele quer usar palavras, sempre usou e vai continuar a usar palavras. Por isso os ouvidos devem estar abertos e atentos. Porque é Jesus que diz que se alguém ouvir a voz dele e abrir a porta, ele entrará na sua casa e ceará.
com Ele, com essa pessoa e essa pessoa com Ele. Apocalipse 3:20. O Senhor Jesus diz à igreja em Laodiceia: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Comunhão com Jesus. Ouvir a voz. Estar atento. Ter ouvidos para a palavra de Deus. O autor aos Hebreus usa duas vezes esta expressão. Uma no capítulo 13 e outra no capítulo 4. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Aquele tempo lá no deserto, lá de Números, Deuteronômio. Não endureçam o vosso coração. Ouçam a voz e creiam. Estas palavras que hoje vos falo aos ouvidos, para que aprendais e cuideis em cumprir essas palavras, esses estatutos e esses juízos. Tem a ver com obediência. E nós temos aprendido com a palavra do Senhor que não basta ouvir, não é suficiente ouvir. Em Tiago 1, versículo 19, diz que precisamos estar prontos para ouvir. Nós precisamos ter os ouvidos bem atentos. Versículo 21, lemos: despojando de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. É outra forma de dizer ouçam com atenção. Acolher a palavra é recebam essa palavra, ouçam com atenção. Ela é poderosa para salvar a vossa alma. São esses estatutos, são esses juízos que vão servir para a vossa salvação. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Não basta ouvir, é importante ouvir, mas não se pode ser um ouvinte negligente. É preciso ser um operoso praticante. É preciso cumprir. Então nós somos exortados a obedecer à palavra do Senhor, a cumprir esses preceitos, esses juízos, esses estatutos, esses mandamentos. Nós estamos a aprender o que é que Deus quer em cada papel da nossa existência. Nós sabemos o que Deus manda ao pai, à mãe, ao marido, à esposa, ao filho, ao funcionário, ao patrão, ao vizinho. Nós sabemos, nós estamos a ler esses estatutos, esses juízos, esses ensinos. Não basta ouvir. Agora é tempo de ouvir. Já podemos praticar algumas coisas. A forma de pensar, de olhar, de tratar quem está perto, amar as crianças que às vezes ficam mais irrequietas e precisam da nossa paciência, também da nossa firmeza, da nossa correção, mas principalmente da nossa devoção ao Senhor. E se nós somos verdadeiramente devotos e piedosos, nós não ouvimos apenas, nós queremos praticar, nós queremos cumprir, nós queremos obedecer e vamos obedecer. Versículos 2 e 3 de Deuteronômio 5, lemos que o Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Então é algo importante sobre a aliança. Primeiro, lembrar que houve uma nova aliança. Existiu uma velha, por isso é que há uma nova, e nós sabemos acerca da nova aliança em Jeremias 31. Aparece essa expressão, nova aliança. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Versículo 33. Esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. É o penhor, é essa unção que é o Espírito Santo que ensina a verdade acerca de Jesus. Só quem tem o Espírito Santo é que realmente pode crer, entender e crer nesta mensagem do Evangelho, que Jesus iria morrer para perdoar os pecados, para purificar da injustiça, para que não houvesse mais memória, nem
nenhum escrito de dívida contra o crente, contra aquele que crê. Esta é a mensagem do Evangelho. É isso que nós lemos em Lucas 22, 20, acerca da nova aliança. Jesus diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Em favor de vós, porque é através deste sangue derramado que os vossos pecados são perdoados, são esquecidos. E ao explicar sobre a nova aliança, então o autor aos Hebreus no capítulo 8 diz: Jesus obteve ministério tanto mais excelente quanto é ele também mediador de uma superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de facto, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, e agora cita esse texto de Jeremias: firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E mais à frente, no versículo 13, diz: quando ele diz nova, torna antiquada, antiga, a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Uma nova aliança surgiu. Essa aliança está relacionada com o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus na cruz. Essa morte que ele profetizou que iria acontecer. Essa é a mensagem que deve ser fixada nos nossos ouvidos. É por isso que comemos pão semanalmente, juntos, bebemos vinho juntos. Nós queremos fixar estas palavras, esta mensagem nos nossos ouvidos, a nossa mente. Nós precisamos lembrar desta nova aliança. Precisamos lembrar que temos uma nova aliança. Nós que hoje estamos vivos, esta sequência do versículo aí, todos os que hoje aqui estamos vivos, porque esta aliança faz-se em vida. Nesta história de Lucas 16, aquele homem rico e Lázaro, Jesus conta esta história, mas há uma lição muito importante relacionada com esta questão de estar vivo. Os dois morreram, o homem rico e Lázaro morreram, foram para a morada eterna. Um para um lugar de consolo, outro para um lugar de tormento. Então o rico, nesse lugar de tormento, ele fala com Abraão, chama-lhe de pai, e diz: eu imploro-te que mandes Lázaro à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de eles não virem também para este lugar de tormento. E respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O Senhor Jesus está a mostrar quão importante é a Escritura, as palavras escritas, a Bíblia Sagrada. O Senhor Jesus está a dizer que é agora, enquanto estamos vivos, que podemos ter uma aliança, fazer uma aliança ou entrar em aliança com Deus. Não adianta, depois da morte, tentar essa aliança. Não adianta pedir que um morto ressuscite para ir à nossa casa paterna, aos nossos irmãos e aos nossos queridos, falar sobre a possibilidade de uma aliança. É pela pregação, é pelo anúncio, é por convidar pessoas, chamar pessoas para ouvir a palavra, é por falar a palavra que nós podemos ajudar alguém a estabelecer essa aliança com o Senhor. Porque é isso que nós lemos em João capítulo 1, versículo 12. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. É por meio da fé, é acreditando, é confiando nesta mensagem que somos feitos filhos de Deus. Essa aliança é feita com Deus. É isso que lemos no capítulo 4 do livro de Atos, no versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nós somos salvos, nós temos uma aliança com Deus, nós somos feitos filhos de Deus, povo de Deus, por meio da fé.
Fé em Jesus, fé no nome de Jesus. É assim que se estabelece essa aliança. Essa nova aliança, ela é estabelecida com Deus, crendo nesse testemunho que estamos a receber do Espírito Santo. Estas palavras estão a ser lidas. Moisés está a ser lido. Os profetas estão a ser lidos. É nesta mensagem que nós temos que colocar a nossa confiança e a nossa fé. É daqui que vem a vida. É daqui que vem a salvação. É depositando a nossa fé e a nossa confiança nestas palavras escritas. Foi isso que Jesus disse. E esta é a oportunidade. Nós que estamos vivos. Não é depois. Não existe reencarnação. Não existe purgatório. Jesus nunca falou sobre uma segunda oportunidade para arrependimento depois da morte. É agora, enquanto estamos vivos. É hoje que nós estabelecemos essa aliança. É no presente. E é nesta vida e é neste corpo. Nós somos lembrados de que temos. Não que tivemos, nem que teremos, mas nós temos a importância do tempo presente. Nós temos uma aliança com o Senhor. Estamos a ser lembrados disso. E isso só vale agora. Não interessa se os nossos pais tiveram, os nossos antepassados. Não interessa se o país é um país cristão. Se a família é uma família cristã. Não interessa se eu sou membro de uma instituição cristã. O que interessa é se no meu coração está inscrita a palavra de Deus. Se o Espírito Santo está em mim, se essa unção que vem do alto realmente está a agir no meu coração. Se verdadeiramente tenho uma aliança, um laço com Deus. O que importa é o presente. Nós não vivemos do passado nem do futuro, vivemos o aqui e agora em relação à fé. E é aqui e agora que importa. É hoje, se ouvires a sua voz, não endureças o teu coração. É hoje que é o dia aceitável para a fé. Para viver a aliança é tempo presente. Nós que estamos vivos. Versículos 4 e 5. Face a face falou o Senhor conosco no monte do meio do fogo. Uma das perguntas que nós fazemos, e eu fiz ao estudar Jonas com os irmãos do Prega a Palavra, nós lemos, o texto começa por dizer que o Senhor falou com Jonas. E a pergunta é uma pergunta óbvia que as crianças fazem, mas como é que Deus falou com Jonas? Como? Como é que Jonas ouviu Deus e viu Deus? Como é que Deus fala conosco? Moisés diz que foi face a face que o Senhor falou com eles lá naquele monte. Explica como. Foi no meio do fogo. Houve um fogo e do fogo saiu voz, saiu um som. Então o Senhor falou por meio do fogo. Um fogo que deixou o povo com medo e não quiseram aproximar-se do fogo. Então Moisés é que teve que ficar diante do fogo e ouvir essas palavras. Palavras audíveis. O povo achava que era trovão. Houve a certa altura que acharam que era trovoada. Eram tão fortes. Mas aquela imagem assustou o povo. E é esse parênteses que está aí no versículo 5. Eu estava em pé entre o Senhor e vós para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte. Vocês tiveram medo. E por isso eu fui lá. E eu ouvi o Senhor falar por meio do fogo. Então o que nós aprendemos com o autor aos Hebreus é alguém que escreve para alguém que conhece bem este contexto judaico e da forma de Deus falar. Ele lembra em Hebreus 1 que Deus falou no passado, outrora, no outro tempo, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Através do fogo, através da nuvem, através da sarça. Tantas maneiras Deus se revelou, falou e as pessoas ouviram a sua voz. Sonhos, visões. Muitas vezes e de muitas maneiras Deus falou e as pessoas ouviram Deus falar. Mas nestes últimos dias, agora, a partir de agora, diz o autor aos Hebreus, Deus falou-nos pelo Filho, por Jesus Cristo.
Então o filho diz que deixou uma missão, e a missão era fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado. Então o Senhor Jesus falou aos discípulos, ele disse aos discípulos a verdade, o que vinha de Deus, o que vinha da parte de Deus. E o Espírito Santo, ele disse que o Espírito Santo viria, João 14, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então o Filho falou, ele ordenou, ele ensinou, e depois ele prometeu que o Espírito Santo viria e faria com que os apóstolos, os discípulos, se lembrassem de tudo o que Jesus disse. E não é que eles se lembraram e começaram a ensinar o que Jesus tinha dito, tinha ordenado, e as pessoas começaram a ouvir e não queriam apartar-se desse ensino. Elas perseveravam no ensino dos apóstolos porque era ensino de Jesus. É isso que nós lemos em Atos 2:42 e em Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. O que os apóstolos fazem é representar o ensino de Jesus. Ele é a pedra, ele é a verdade, ele é o fundamento. Então, quem ouve Jesus falar, o apóstolo, o discípulo, ele replica essa informação, ele passa à frente, ele repete essa informação, auxiliado pelo Espírito Santo, que faz lembrar e que guia todo esse processo. E outras pessoas ouvem esse ensino e decidem perseverar nesse ensino. O ensino de Jesus, o que Jesus ensinou, o que Jesus pregou, é essa a doutrina, é esse o ensino, é essa a verdade que une a igreja. Não fogo, não nuvem, não sarça ardente, não sonhos e visões, não sensações ou emoções, mas as palavras de Jesus. O ensino claro, verdadeiro de Cristo. Não são canções, são palavras fiéis de Jesus, inspiradas por Deus, preservadas pelo Espírito Santo, anunciadas e proclamadas pelos apóstolos, chegaram até nós hoje, registadas. E nós lemos e repetimos essas palavras e aplicamos às nossas vidas. Em Romanos 16, a partir do versículo 25, o apóstolo Paulo termina essa carta de uma forma majestosa, gloriosa, uma doxologia, uma expressão de louvor ao Senhor. Aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo. É Jesus Cristo que é pregado. É a verdade acerca dele. É o que ele diz acerca de Deus. É conforme essa revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Então essa verdade acerca de Jesus foi revelada. O que ele fez na cruz. E a implicação que isso tem para nós hoje é essa a fé que nós anunciamos, a verdade que nós anunciamos, também em Portugal, e que deve chegar a todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. E neste século nós dizemos a Deus, damos glória. E nós vamos cantar isso. E nós vamos glorificar o Senhor, porque Ele é digno de todo o louvor e de toda a glória. Com Israel, com Moisés, Ele falou face a face. Por meio de Cristo, por meio da palavra, por meio dos seus apóstolos, das Escrituras, o Senhor fala conosco. É assim que nós ouvimos Deus falar. Se nós queremos ouvir Deus, nós temos que deixar que Jesus e os seus apóstolos falem conosco hoje. Nós temos que ler a Bíblia. Nós temos que ouvir a Bíblia. Especialmente o Novo Testamento, sim. Mas nós temos que ler, temos que ouvir. Se nós queremos ouvir Deus, nós temos que deixar que Jesus e os seus apóstolos falem conosco. Nós não andamos à procura de sonhos, de visões e de profecias.
nunca, jamais ouvidas. Nós somos uma igreja bíblica, nós somos verdadeiramente cristãos. Nós acreditamos no que o autor aos Hebreus diz. Hoje, Deus fala-nos através do Filho. A doutrina cristã está baseada nos escritos dos apóstolos, no Novo Testamento. Portanto, quer ouvir Deus falar? Leia a Bíblia, especialmente o Novo Testamento. Versículo 6. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. É assim que Deus se apresenta. Várias vezes ao povo de Israel, no Velho Testamento, nós lemos esta descrição de Deus. É assim que Ele se quer apresentar. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Portanto, dá para entender como Deus fica triste, e ficou triste naquele episódio em que Moisés está lá no monte a falar com Deus, a ouvir Deus falar com ele. E o povo lá com Arão, a ver que Moisés demorava para descer do monte, e falou com Arão e disse: levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhes terá sucedido. Aqui já começa o problema. Moisés, o homem que nos tirou do Egito. E disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, os vossos filhos e as vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Isto deixou Deus ferido, magoado, irritado. Mais à frente, no versículo 7, o Senhor disse a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. E logo a seguir, então, Deus propõe destruir o povo. Eu vou acabar com eles, eu de ti vou fazer uma nova nação. Associar outras pessoas, outras entidades à libertação do Egito ofende Deus. Procurar a salvação em outro lugar, atribuir a salvação a outro Deus, ofende Deus. A mesma coisa aconteceu mais tarde com Jeroboão, 1 Reis capítulo 12. Nós lemos que o rei Jeroboão aconselhou-se com outras pessoas, tendo medo que o povo fugisse do reino do norte para Jerusalém, para o sul, para Judá, para adorar o Senhor, e depois já não quisesse voltar para Samaria, para o norte. Diz o texto que ele fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subires a Jerusalém, vês aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pôs um em Betel e o outro em Dan, e isto se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro, achando que aquele bezerro, aquela entidade que aquele bezerro representava, e não o Deus verdadeiro, que não quer ser representado por imagens, que foram essas entidades, foram esses deuses que libertaram do Egito, da escravidão do Egito. É algo que ofende Deus. Atribuir a salvação ao outro. Por isso, em Romanos, nós lemos em Romanos, no capítulo 8, versículo 15: não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. É um relacionamento filial, essa aliança entre pai e filho. Essa libertação que o pai trouxe aos filhos é a imagem da salvação. É esse espírito de adoção. Esta é a imagem da salvação que é explicada em Romanos capítulo 8. É sermos
libertos de um espírito de escravidão para um espírito de adoção, de sermos feitos filhos de Deus. É essa aliança que é feita entre Deus e a igreja verdadeira. Entre Deus e Israel foi assim, esse espírito de adoção. É isso que nós lemos em Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. A mesma linguagem. Libertar do pecado é uma figura que no Velho Testamento aparece libertar do Egito. No Novo Testamento é libertar da escravidão do pecado. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, não vos submetais de novo a jugo de escravidão. O Senhor apresenta-se desta forma: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. É por isso que quando Nabucodonosor quis honrar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias, ele diz, depois de ficar impressionado com o livramento que Deus deu a esses 3 homens, ele diz: eu faço um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfémia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. E é assim que Deus quer ser honrado e lembrado. Um Deus que livra, um Deus que salva da escravidão. E só Ele é o único. Não há outro como Ele que pode libertar da escravidão do pecado, de vícios, de hábitos pecaminosos escravizadores. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nós somos salvos por meio de Jesus. Não há outro Deus, não há outro nome. É por isso que este texto, esta porção termina assim: não tereis outros deuses diante de mim. Este é o primeiro mandamento. Não tereis outros deuses diante de mim. E foi com a citação deste primeiro mandamento que Jesus resistiu a Satanás. Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Não há outro Deus. É o único Deus que deve ser adorado e reverenciado. Porque ninguém pode servir a 2 senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então é esta ideia de um coração com tendência para a idolatria, para amar deuses, adorar deuses. E numa palestra sobre aconselhamento bíblico, o ano passado, na conferência aqui em Portugal de aconselhamento bíblico, um dos irmãos, o irmão Paulo Tavares, ele falou sobre idolatria e o ego como a raiz da idolatria. O que é um ídolo? O que é um falso Deus? É algo que nós buscamos. Tudo aquilo que tu buscas e que te anima. A ideia de que aumenta a vida, que te dá ânimo. Tudo aquilo que te dá felicidade. Tudo aquilo que te entusiasma. Tudo o que te faz temer ou desejar. É um potencial Deus. Então pensa naquilo que tu buscas. O que é que tu mais buscas durante a tua semana? O que é que tu mais desejas? Quando tu tens, o que é que mais te anima? Qual é o objeto, qual é o relacionamento, qual é a circunstância, a situação que te anima? Pensa nisso. O que é que te dá felicidade? Onde é que tu buscas felicidade? O que é que te entusiasma? De que é que tens medo? De quem tens medo? O que é que desejas? Então, alguns ídolos comuns, alguns falsos deuses comuns. Nós lemos aqui em Mateus 6 as riquezas, as posses, portanto o dinheiro, ter dinheiro, as terras, propriedades, casas, carros, roupas. Então são coisas que facilmente podemos amar, desejar e coisas que nos animam e são ídolos em potencial. Relacionamentos. Também os relacionamentos. O cônjuge, o marido, a esposa, os pais ou os filhos, amigos, líderes. Podem ser ídolos na nossa vida.
alguns relacionamentos com essas pessoas podem se tornar um ídolo, um Deus na nossa vida. São essas pessoas que nos animam, são essas pessoas que nos dão prazer. É o nosso relacionamento com elas que nos entusiasma. Outro falso Deus, outro ídolo em potencial é a ocupação, a nossa vocação, o emprego ou o ministério, o trabalho que estamos a desenvolver. Há pessoas que amam tanto o trabalho ou o ministério, gostam tanto do que fazem e que são animadas e são entusiasmadas por isso. Outros falsos deuses, os alimentos ou drogas, a imoralidade, estas coisas associadas, porque são sensações físicas. São coisas que fazemos com o corpo, o nosso estômago, os nossos olhos, o nosso cérebro. São coisas físicas. O contacto com os alimentos, o contacto com as drogas, o contacto com a sexualidade. Então, refeições, festas, pornografia são áreas de grande tentação para a idolatria, para ser isso que nos anima, que nos dá satisfação, prazer, felicidade. Há outras pessoas que são dirigidas pela saúde e o bem-estar, o conforto. Elas são animadas se estão com saúde. Se vem uma dor, se vem uma doença, isso rouba-lhes toda a alegria e todo o entusiasmo de viver. Se perdem o conforto, elas ficam desesperadas. Então é um ídolo em potencial. Hobbies. Os hobbies também podem ser deuses falsos, podem ser ídolos. Alguns exemplos: o desporto, ver ou praticar desporto, o cinema, música, poesia, arte, jogos, tecnologia. Tantas coisas nos hobbies, a forma de passar tempo, coisas que nós fazemos simplesmente por prazer, mas que facilmente se tornam um ídolo, um Deus na nossa vida. É por isso que o apóstolo João diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Porque o Senhor diz: não terás outros deuses diante de mim. Qualquer outro Deus é um ídolo, porque só há e só pode haver um Deus na nossa vida. O Deus verdadeiro, o Senhor que nos livrou do pecado, que nos tirou dessa terra de escravidão. É Jesus Cristo, não há outro. É Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o nosso Deus trino, triuno, a quem nós cantamos há pouco. É esse Deus que nós damos glória e é desse Deus que nós temos que nos lembrar. Guardai-vos dos ídolos. No capítulo 6 nós lemos: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Este mandamento é repetido por Jesus Cristo no contexto de responder à pergunta: qual é o grande mandamento? O grande mandamento é precisamente este: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Ao ler a Bíblia esta semana, no Salmo 26, no meu plano de leitura, eu parei para meditar neste versículo 6 e até o 8, Salmo 26, 6 a 8. O salmista descreve aqui a sua relação com o Senhor. Diz: andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde a tua glória assiste. Depois no fim do salmo diz: nas congregações, nas reuniões, bendirei o teu nome. Bom, nós viemos aqui para isso. Nós viemos aqui para uma congregação, para uma reunião, um ajuntamento, para bendizer o nome do Senhor. A pergunta é se nós, como diz pois no Salmo 27, que também parei para meditar, se nós também temos pedido isto ao Senhor. Se é isso que temos buscado, não ao domingo só. É bom que façamos isto ao domingo. É importante, é necessário, mas é obrigatório que façamos ao domingo. Porque somos crentes. Nós acreditamos na Bíblia. Nós recebemos uma herança e uma tradição de adoração. E é ao domingo que a igreja adora, na terra. Mas a questão é como é que é segunda-feira, se nós também pedimos ao Senhor, se buscamos à terça-feira
isto, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ter noção de que Deus está aqui, mas está lá, está ali, está acolá. Onde eu for, na segunda, ou na terça, ou na quarta. Se eu quero contemplar a beleza do Senhor, meditar na sua presença, no seu templo. Não é um monte nem outro monte. Não é uma casa nem outra casa. Nós somos a casa, o templo do Senhor. Nós somos o lugar onde se pode adorar. É aqui dentro, é em espírito e em verdade, que podemos contemplar a beleza do Senhor. Fazer dele realmente o nosso prazer, aquilo que nos anima e quem nos entusiasma. É ele a fonte do nosso prazer. Isso é ser crente. Isso é ser cristão. É amar o Senhor todos os dias. Desejar estar com Ele e em comunhão com Ele todos os dias. Este é o chamado para sermos uma igreja. Uma igreja saudável, uma igreja bíblica, crentes que verdadeiramente vivem como crentes. Aprendemos ao ler este livro, A Igreja de Cristo, à Maneira de Cristo, ou relembramos que uma das características que devemos procurar numa igreja e que a nossa igreja deve revelar ter é essa visão elevada de Deus. Deus é mais do que o resto, do que todos os outros relacionamentos que nós temos, de todos os bens e bênçãos que nós recebemos e que podemos usar. A nossa igreja precisa ter uma visão elevada de Deus. Eu preciso ter uma visão elevada de Deus. Também o reconhecimento da minha carência, da minha pecaminosidade. Mas os atributos e os atos de Deus devem ser proclamados de modo a criar e manter uma verdadeira reverência a Ele, ou seja, o temor do Senhor. Aprender a reverenciar o Senhor. Da mesma forma deve ser proclamada uma visão bíblica do homem, da sua natureza caída, das suas ações pecaminosas e da condenação, para que a congregação não encontre esperança em si mesma, mas apenas contemple a misericórdia de Deus revelada na mensagem da cruz, no Evangelho. Jesus morreu, mas ressuscitou, está vivo. Morreu para nos salvar, nos livrar da escravidão, do pecado. Então esta visão elevada de Deus, falar dos atributos e dos atos de Deus, criar e manter uma verdadeira reverência a Ele, lembrar e meditar na misericórdia de Deus revelada no Evangelho. Se eu acordar amanhã, segunda-feira, é porque a misericórdia de Deus se renovou a meu favor. Porque Ele pode fazer com que a minha vida cesse hoje, como castigo, como punição. Eu vou me encontrar com Ele. Eu creio que para a vida eterna. Mas eu desejo ainda continuar na carne, neste corpo, para contribuir para o vosso progresso e gozo da fé, vosso, da minha família, de outras pessoas que Deus possa trazer. Eu quero continuar a viver. Mas eu sei que é bem melhor partir e estar com Cristo. Mas se eu deixar de ser útil para o Senhor, Ele pode me chamar a qualquer momento. A questão é se amanhã eu acordar vivo, é porque Deus foi misericordioso. Não é porque eu mereço. Eu não mereço nada. Nenhum de nós aqui merece nada. E precisamos estar bem conscientes disso. Amanhã ninguém merece estar vivo. E o que nós merecemos mesmo é o inferno. É a perdição eterna. É isso que nós merecemos. É isso que precisa ser proclamado e pregado neste púlpito. É preciso dizer isso aos nossos filhos. Eles precisam ser lembrados que são pecadores e precisam ser disciplinados e corrigidos como Deus disciplina e corrige a quem Ele ama por causa do pecado. Mas lembrar que por causa da morte eterna foi preciso Jesus vir, a mensagem do Evangelho. E aí o castigo já foi pago. Jesus foi castigado no nosso lugar. É por isso que agora nós nos apegamos a esta mensagem e repetimos esta mensagem. E nos lembramos desta mensagem, porque é esta mensagem que nos salva. É o poder de Deus para a salvação de nós que acreditamos em Jesus Cristo e na morte dele na cruz. Deus é a fonte de todo o bem. Há muita coisa que nos anima. Há brinquedos que nos animam. Há comidas que nos animam. Há atividades que nos animam e nos entusiasmam. Mas nós temos que ter que aprender a animar-nos em Deus. É Ele a fonte de todo o bem, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito são lá do alto
descendo do Pai das luzes. Uma outra versão diz: toda a dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes do céu. É por isso que Deus diz, e é o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Deus é único e exige exclusividade no nosso coração. Nós temos que ter esta consciência de que Deus deve estar em primeiro lugar na nossa vida. Priorizar Deus. Nós devemos dar a preeminência de Deus no nosso coração, nos nossos pensamentos. Nós vivemos e devemos viver para o Senhor. Vamos fazer uma revisão então daquilo que nós vimos nestes versículos, nestes 7 versículos. Nós somos convidados e também nós convidamos outros a ouvir a palavra do Senhor. Nós somos exortados e exortamos outros a obedecer, a cumprir a palavra do Senhor. Nós somos lembrados de que temos uma aliança com o Senhor. Não que tivemos nem teremos, mas temos a importância de viver hoje aqui e estabelecer hoje essa relação, essa aliança com o Senhor. Se queremos ouvir Deus, nós temos que deixar que Jesus e os seus apóstolos falem conosco. E Deus é único e exige exclusividade no nosso coração, em pensamentos, palavras e práticas. A forma de pensar, a forma de falar, a forma de agir. Deus exige exclusividade no nosso coração em pensamentos, palavras e práticas. Então, aptidão é igual a conhecimento mais 10.000 repetições. Vamos repetir isto em casa. Vamos lembrar disto em casa. Vamos falar sobre isto em casa. Vamos ler a Bíblia de novo. Mas eu já li esta passagem. Leia de novo. Repita. Leia 10.000 vezes. Não se canse de ler as palavras do Senhor. Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Portanto, a excelência não é um ato, mas sim um hábito. Não é porque eu fui à igreja no domingo, à reunião da igreja no domingo, mas é porque eu me reúno com o Senhor todos os dias. É um hábito. Eu falo com Deus. Eu ouço Deus falar comigo todos os dias. E Ele diz: não terás outros deuses diante de mim. É por isso que nós damos glória a Deus. Vamos dar-lhe essa glória neste momento. Vamos cantar. Quem puder ficar de pé, sente de pé, glória a Deus.